Corpo de Bombeiros. Telefone 32... E nós estamos de volta. Estou desligado. Nós estamos de volta no programa O Lugar da Bênção. São 18 horas e 3 minutos na nossa capital, João Pessoa. Para você que estava aí procurando saber que hora era esta, então são 18 horas e 3 minutos na nossa capital, João Pessoa. Vamos falar hoje um pouco mais a respeito da vida de Jó, né? Vamos falar na tarde de hoje um pouquinho mais da vida de Jó. Vamos falar em Salmo. Salmo capítulo 39. A gente ia falar um pouquinho da vida de Jó, mas aqui nos veio Salmo capítulo 39, que diz assim: Eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir, com a minha língua enfrearei a minha boca, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou, incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Qual é, para que eu sinta quanto sou frágil? Eis que fizeste os meus dias como a palmos, e o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor.
não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá, e não sejas mais. Então, a epígrafe do livro do Salmo é o cuidado com as nossas palavras, a brevidade, a vaidade da vida e a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Esta é a epígrafe do Salmo de Davi para o cantor Mó, para Jedutum. É o Salmo de Davi quando ele estava em silêncio. Nós sabemos que Davi era um guerreiro exímio, era também um compositor, era um construtor também de instrumentos, e nós sabemos que Davi não era apenas um filósofo, ou um guerreiro, ou um rei, ou um escolhido de Deus, um ungido. Era um homem que estava diante de Deus. Mas aqui ele diz que guardaria o seu caminho para não delinquir. Uma língua enfrearia na sua boca, enquanto o ímpio. E o ímpio, nós sabemos que o ímpio é aquele que pratica a iniquidade. Mas Davi estava com medo de falar enquanto o ímpio estava por perto. E quem dera que nós conhecêssemos quem são e quantos são e quando estão também por perto de nós, né? Se nós tivéssemos a visão que Davi estava tendo quando escreveu este salmo para Jedutum, quando ele fala essas belíssimas palavras, ainda que belíssimas palavras acerca de sua vida, mas em uma situação em que ele estava passando por muitas dificuldades. Salmo de Davi, o capítulo 39, vai falar acerca. Tenha cuidado no que você está falando, com quem você está falando, quando o ímpio estiver por perto, né? A Bíblia em Tito vai dizer que para quem é puro, tudo é puro. Para quem é contaminado, a Bíblia vai falar também que tudo
é contaminado, que tudo é impuro para quem é impuro. Mas para quem é puro, tudo é puro. O salmista: enfrearei a minha boca. Davi está determinando a manter silêncio enquanto sofre, para não falar tolices. É o mesmo que nós vamos ver também em Salmo 32, versículo 3. Mais um motivo para ficar calado. Fazer-me conhecer o Senhor, o meu fim, é um apelo para que Deus o faça mais humilde, não para que a sua vida se acabe. A vaidade aqui se refere-se a algo que passa depressa, né? Não é aquele tipo de vaidade que uma pessoa vai na loja ou que ela tem que andar com bons sapatos, com bons ternos, com boas roupas, com bons carros. Não, mas aqui a vaidade está se referindo ao tempo que é breve, que é passageiro, que passa depressa, que logo o homem passa como o vapor. A vaidade aqui se refere a algo depressa. A minha esperança está em ti. Davi em seus apertos, Davi em suas composições, ele já tinha esta experiência. Davi não estava esperando por homem, que às vezes, não estou dizendo que é pecado, mas a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem e que faz dele o seu braço, que faz dele a sua esperança, né? Não que nós venhamos a não estar confiando em ninguém, não está falando no tipo de confiança que a gente acredita nas pessoas e se decepciona. Davi não. A confiança de Davi, o salmista está dizendo que a confiança dele estava em Deus. A minha esperança está em ti. Única chance de livramento de Davi estava em esperar por Deus. E é interessante que Davi, ele já tinha passado por muitos apertos. Mas a esperança dele, as experiências que ele tinha, ele podia esperar nas suas experiências de apertos, como resolveria os problemas, como já havia sido resolvido quando ele tinha enfrentado os seus algozes, os seus inimigos, as pessoas que tinham se levantado contra ele, as situações, as circunstâncias que haviam surgido, lhe deu experiência, lhe deu conhecimento. Mas a Bíblia diz que Davi dizia que a esperança dele se encontrava, ela estava estacionada apenas em Deus e não na sua experiência e nem tampouco na sua valentia, nem nas suas filosofias, pois
Davi, ele era um homem que compunha hinos, e nós sabemos que cantar um hino é uma coisa, compor o hino é uma outra coisa. No Brasil tem um homem muito famoso na música MPB, né? Ele é Tom Jobim. Ele não era apenas um compositor, ou ele não fazia apenas música, mas ele criou um ritmo. É diferente de compor uma música e de cantar uma música ou de tocar uma música. Ele fez um ritmo. Então Davi, essas mesmas qualidades Davi tinha. Ele não era apenas um guerreiro, ele não era apenas um compositor, ele não era apenas um fabricante de instrumentos musicais, que ele era também essas coisas todas, mas ele trouxe um ritmo e ainda diz: cantai um cântico novo. E a vida, ela se renova. Mas ela se renova quando Davi entende que a única chance de livramento residia apenas em Deus. Porque Deus encontra-se sempre ao alcance das petições do salmista Davi. Davi conhecia os seus pecados, mas ele também conhecia as misericórdias de Deus na sua vida. E ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. Mas ele permaneceu orando e permaneceu também em silêncio durante um longo tempo de sua aflição. No versículo 2 a 9. Mas não pode mais calar. Clama a Deus para que não se cale também, mas que Deus o salve. Poupa-me. O salmista pede a Deus que ele traga paz. Ele diz: poupa, se Deus não quer livrá-lo. Então o salmista, desesperado, pede para que Deus, que pelo menos poupe-o, deixa-o em paz. Fora do livro de Jó, é raro encontrar uma linguagem nestes termos. Jó, capítulo 7, versículo 19, 10 e 20, 21, 14 e 6. A dor e a angústia do salmista certamente parecia, por vezes, tão distantes de uma solução, na ocasião que escreveu este poema, que ele permaneceu à beira do desespero até o último versículo.
Mesmo assim, no livro de Salmo está exposto muitas e muitas vezes o fato que Deus o livra e salva todos aqueles que a Ele clamam. Então, ao homem que confia e espera em Deus, ao homem que estava angustiado, em silêncio, o homem, quando ele tem um pouco de juízo, de caráter, de vergonha, ele entende, quando ele tem o Espírito de Deus, ele sabe quando ele está errado. E o silêncio denuncia as suas faltas de palavra, mas ele compreende, e isto é importante, isto é interessante para a minha e para a tua vida. Olha, quando nós pecamos, quando pecamos contra alguém, a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, não é assim que diz, né? Vai até ele, repreende. Se ele te escutar, ganhaste teu irmão. Não é assim? Não é assim que a Bíblia diz? Mas quando o homem, ele peca contra Deus, era o problema do salmista. Mesmo pecando contra o homem também tem que pedir perdão a Deus. Além de pedir perdão ao homem, né? Porque nós vivemos no reino de Deus, no reino espiritual. E o salmista também vivia em um reino em que Deus era a sua majestade. Nós não vamos encontrar na vida do salmista Davi, nós não vamos encontrar, mesmo depois de ele sendo rei, ele não reconhecendo a sua insignificância perante Deus. Ele aqui diz que me ensina a reconhecer os meus dias, né? O salmista, ele estava de boca fechada, ele estava de boca trancada. Mas ele pede para conhecer o seu fim. A medida dos meus dias, o qual é para que eu sinta quanto sou frágil. Tem gente que não pensa no dia de amanhã, vive para o hoje, mas o salmista não. Ele pede a Deus para conhecer o seu fim. Ele sabia que logo passaria e alguém assumiria o local em que ele estava. E ele pediu a Deus para saber o seu fim, para que ele pudesse sentir o quanto ele era frágil. Então, mesmo
glorificando a Deus, mesmo sendo um guerreiro, um poeta, um profeta, um filósofo, um músico, um hábil pensador da sua época. Ele sabia que todas essas qualidades, todos estes atributos, né? Essas atribuições que esses dons que Deus tinha colocado na sua vida, só tinha um valor real se Deus lhe ensinasse a aprender mais de Deus. Então nós vamos ficar por aqui, né? Próximo domingo nós estaremos de volta com o programa O Lugar da Bênção.